Muito boa noite, aqui quem fala novamente é o Avelar. Sejam todos bem-vindos ao canal de Bola e Padrão. E hoje falaremos sobre a vitória do Corinthians no Internacional, mais alguns acontecimentos do Campeonato Brasileiro e a comemoração finalmente de Harry Kane. Bom, vamos começar pelo Corinthians. Primeiramente eu quero falar que o Corinthians massacrou o Internacional, mas com gosto. Com gosto. O Inter veio para a arena e foi um massacre. Durante os 90 minutos o Inter jogou 15. O resto só deu Corinthians. Dos 30 aos 45 do primeiro tempo o Inter jogou. Antes disso e depois disso, o Corinthians massacrou. E não foi um massacre nível que o Corinthians está acostumado. Porque o Corinthians está acostumado a fazer um massacre e ganhar de 1-0. Foi um massacre que a gente fez 6 gols. E daria pra fazer 7, 8 tranquilamente. Não seria grande coisa fazer 7, 8 gols. Bom, dito isso, vamos começar. Destaque da partida, com certeza, Yuri Alberto. Fez um hat-trick. Ele gosta de fazer gol contra o Inter. Ele tá quase cantando a musiquinha acho que é do Silvio Santos. Doutor, eu não me engano. Eu tenho coração corintiano. Pois, apesar de ele ter jogado no Colorado, a felicidade dele é aqui com a gente, no Corinthians. Bom, vamos lá. Logo no começo do jogo, o Yuri Alberto faz um golaço, no qual ele recebe a bola do Memphis e ele acaba batendo no meio dos zagueiros e no canto do goleiro, canto do contrapé do goleiro, matando o goleiro, não tendo como o goleiro do Inter reagir a nada disso, tá? Isso foi lá aos 18 minutos, mais ou menos. Aí o Inter vai melhorando, o Corinthians vai perdendo nível, e nesse meio tempo chegamos aos 30 e poucos ali, onde o Inter já era muito melhor naquele momento, foi o pouco momento que o Inter jogou, e acaba que o Memphis dá uma bobeada numa bola que ele recebe ali na área da volância. Eu não sei o que ele tá fazendo ali, de novo, o Memphis tá na área da volância, não é pra ele estar ali, ele acaba recebendo a bola, num passe também que não foi bom o passe, deram uma pedra para ele e tudo deu errado nesse momento. E aí a bola sobrou pro jogador do Inter, ele abriu o Wesley na beirada, cruza a bola, continuando como tudo deu errado, o Neneca falha ao tentar alcançar a bola, e acaba saindo o gol do... eu não notei de quem foi o gol, mas foi o gol do Inter. E aí é um lance que, assim, pra se esquecer, tudo deu errado. E aí, logo em seguida, acho que 5 minutos, ou 6 minutos em seguida, dá um descuido, um apagão no Corinthians, no qual tem uma falha defensiva ali, uma marcação bobeia, e o Inter entra trocando passe até a entrada da área, na linha de fundo, perto da linha de fundo, o Alan Patrick cruza para trás, o Thiago Maia chega batendo, o Inter vira o jogo, vai pro intervalo ganhando, 2-1, mesmo tendo jogado pior a maior parte do primeiro tempo. Jogou bem aqueles 15 minutos ali, só que os 15 minutos que o Inter jogou bem, ele realmente jogou bem, ele foi um destaque. Voltando ao segundo tempo, aos 48 minutos, o Bruno Henrique toma cartão amarelo. Isso é importante para essa história. Então, o primeiro cartão amarelo, ele já tinha feito umas faltas ali, que poderia ter dado, não deram, foi tomar o primeiro aí, certo? Aos 55, presta atenção nessa história, aos 55 nós temos um gol anulado do Yuri Alberto. O Mateuzinho dá um carrinho, e a bola chegaria no Yuri no final, e nesse carrinho o juiz não viu, mas aí a bola chega no Yuri, o Yuri faz o segundo gol, ficaria 2-2, o VAR chamou, anulou, carrinho, beleza, anulou, origem do lance, amarelo pro Mateuzinho. Marcaram? Marcaram, né? Ao 61, ao tempo, minuto 61, ou seja, 6 minutos depois do gol anulado, só 6. O Ranieri toma a bola do jogador do Inter. Não tô nem levando em consideração se foi falta ou não, pode ter sido, o juiz não deu. Independente, foi aos 6 minutos depois da falta. O Ranieri dribla o Bruno Henrique dá no meio dele, no mesmo carrinho, bem parecido com o gol do Mateuzinho.
Bem parecido com o gol do Yuri, que foi anulado pelo carrinho do Mateuzinho. O que acontece? Deu amarelo pro Mateuzinho. Anulou um gol do Corinthians com uma jogada parecida. O que o Bruno Henrique imaginou que ia acontecer? Ele ia sair do campo exatamente naquele momento. O juiz ia fazer vista grossa, porque é um ato comum do juiz fazer vista grossa, porque já tá para sair. Ali não. Como tinha anulado o gol do Corinthians e como tinha dado amarelo pro Mateuzinho no lance, se o juiz não dá amarelo naquele lance, ele tá ferrado. O juiz falou assim, opa, não vou fazer vista grossa aqui. Ele fez a falta foi para amarelo e foi parecida com a do Mateuzinho. O Bruno Henrique, segundo amarelo. Segundo amarelo. Mas o lance não é para segundo amarelo. Isso não existe. O lance é para amarelo. Se é para amarelo, não importa se é primeiro ou segundo. Começa por aí. Vermelho. Bem expulso. Bem expulso. Assim como o gol do Corinthians foi bem anulado. Então vamos fazer uma nova regra. A gente desanula o gol do Corinthians e manter o Bruno Henrique. O Corinthians tinha crescido muito no segundo tempo. E o que estava sendo um massacre ficou ainda pior. Porque o Inter ficou com um a menos, não soube se defender com um a menos, não soube fazer um contra-ataque, não soube fazer porra nenhuma. O Inter sumiu do jogo. A partir daí foi... Aos 55 o Corinthians fez um gol, aos 61 o gol é anulado, aos 55 o Corinthians fez um gol e anulado, aos 61 o Bruno Henrique é expulso, aos 64, apenas 3 minutos depois o Corinthians faz outro gol. No qual o Inter novamente, o zagueiro do Inter fez uma carga excessiva no Yuri. O zagueiro do Inter poderia ter marcado um pênalti se o gol não sai. Mais uma entrada desnecessária. Bom, acaba que não muda nada, o Yuri acabou de fazer seu segundo gol, 2-2, ele na verdade fez o terceiro, mas 2-2. Entrou o Coronado, temos mais força no meio de campo, estamos com um jogador a mais e não precisamos nos preocupar lá atrás. É o jogo perfeito pro Coronado jogar, poderia ter entrado até um pouco antes. O Memphis aos 75 acerta a trave, uma bola que, coitado, ele merecia aquele gol. A bola passou muito certinho, por muito pouco não entrou. O goleiro não tinha o que fazer, coitado do goleiro. E aos 80, temos um baita de um golaço do Memphis, também anulado. André Ramalho acerta o pé do jogador do Inter e acaba fazendo mais uma falta. Bem anulado, assim, levando em consideração a regra do futebol, levando em consideração como está funcionando o futebol, sim, bem anulado. Se passar a nova teoria que a FIFA quer passar, que é, se a bola voltou do meio de campo, o VAR não deveria intrometer, aí é outros 500. Mas por enquanto, não existe a regra. Origem do lance, André Ramalho acerta o jogador do Inter, bem anulado. Mas nada muda, nada se faz diferente. Aos 90 minutos temos um pênalti, que o Romero acerta um chute, o Oscar Romero, que é do Inter, acerta um chute no jogador do Corinthians, no Bidu, e o Bidu toca no peito, toca a bola no peito antes dele tomar, e pênalti indiscutível. Indiscutível aquilo ali, é pênalti, o Memphis ia bater, o Memphis pega a bola, entrega na mão do Yuri e fala, você quer um hat-trick, vai lá, faz seu hat-trick, seja feliz. Na verdade o Yuri não pediu, o Memphis realmente deu para ele a bola, e aí faz o terceiro, faz o hat-trick. E o jogo, como vocês puderam ver, tivemos duas intervenções grandes do VAR, mais uma nesse pênalti, então já eram 3. Nós estamos falando aos 90 minutos, o jogo teve muito acréscimo. E aos 103 minutos, o Coronado faz um baita de um golaço de cobertinha. Então a gente tem aí, 6 gols marcados, uma bola na trave, mais uns 2-3 anos de perigo ali do Corinthians. Cara, não seria surpresa se fosse 7 ou 8 gols. Não seria. O Internacional não jogou, o Corinthians fez o que o Flamengo fez com a gente fez com o Internacional. Foi um massacre. Dito isso, com a vitória do Corinthians ele ganha mais 3 pontos. Continua a 6 do Palmeiras, porque o Palmeiras ganhou de novo. E estamos atualmente em 8º do campeonato. Mas temos capacidade de brigar por mais. Isso se comprova agora. O time do Dorival tem muito mais consistência do que o time do Ramon Dias. Cara, eu não esperava que o Dorival fosse ganhar tanta consistência tão rápido. Ganhou, gostei. Domina o meio de campo. Tem um meio de campo robusto. O Romero, que tanto eu criticava, está fazendo uma função muito boa no meio de campo. Num 4-4-2 simplão. E fazendo bem.
O Romero não tá indo tanto pro ataque, tá se desgastando menos, e isso tá ajudando ele bastante, tá? Vamos falar de outros jogos do campeonato. Na minha opinião, eu assisti um pouco do jogo do Santos, e o Santos tá desesperador. Meu avô é santista, assisti pouco não, assisti quase o jogo inteiro, e tá desesperador o Santos. Eu vi o lançamento do gol, o gol do Grêmio, foi assim que tirou o Escobar. E, cara, o Santos tá numa situação muito difícil. Ele precisa urgentemente de ajuda para voltar a estabilizar, voltar a ganhar. E eu acho que o presidente do Santos tem a ver com essa história. Ele é responsável pelo que ele não fez no começo do ano, pelo que ele não fez ano passado, entre vou mandar o cara ele embora, vou organizar, vou organizar os técnicos, vou preparar o time para esse ano, porque ano que vem eu não quero estar brigando para não cair. Ele não fez isso, então ele é responsável, sim. O Teixeira é responsável pelo que está acontecendo no Santos. O Cruzeiro vence o Flamengo no resultado de surpresa. Ele abriu o placar, o Flamengo empatou, e o Cruzeiro jogando melhor do que o Flamengo. Sim, o Cruzeiro detonou o Flamengo em casa. Não foi um jogo extremamente melhor, mas o jogo dele foi sim melhor. Então, beleza. O Cruzeiro chega lá perto da liderança, Léo Jardim mostra que o Dudu tava errado e ele certo. Brincadeira à parte, mas porra, é nítido isso. Temos também o misterioso caso do São Paulo Futebol Clube, o time que não sabe perder, também não sabe vencer. Ele não ganha de ninguém, também não perde. 7 jogos, 6 empates e 1 vitória. Também, assim, time diferente, né? Nesse ponto. Temos também que falar que já caiu mais um técnico no Campeonato Brasileiro, a queda do Pepa, técnico do Sport. Já foi de base de novo. Infelizmente o Brasileirão é assim, temos muita rotação de técnico. Alguns eu acho que com razão, outros nem tanto. Nesse caso eu vejo uma razão no Pepa, que apesar do Sport estar jogando razoável para bem, não conseguia aplicar resultados positivos. Já o Palmeiras venceu mais 1-0 no Vasco, um jogo estranho, um gol estranho do Vasco, do Palmeiras no Vasco. E o Palmeiras segue na liderança, passou o Flamengo de novo, visto que o Flamengo perdeu o jogo pro Cruzeiro. E finalmente, aleluia, irmãos, vamos para a Alemanha. Bundesliga. Eu não sei se vocês perceberam, o mundo está diferente. Harry Kane finalmente ganhou um título. Não é sarcasmo, o Harry Kane é um cara que eu gosto muito, muito mesmo. Merecia muito mais do que ele tem na carreira, merecia ter times melhores do que ele teve no Tottenham. Teve bons companheiros, mas merecia times melhores. O Kane joga o fino da bola, e se ele tivesse num clube grande, ele seria concorrente melhor do mundo várias e várias vezes, porque ele sabe fazer gol, ele tem noções do que o futebol precisa, e ele faz muito mais função do que goleador. Eu sei que ele perdeu um pênalti contra a França na Copa do Mundo, que me deixou bem chateado nesse ponto, porque eu acredito muito no potencial do Kane, apesar de já não ser mais um jovem. E o Lewandowski também não é um jovem e faz gol a roda aí, faz 40 gols todo ano. Mas o Kane, ele é diferenciado, ele é um atacante bem diferenciado. Dificilmente a gente não vai ver atacante igual ele, que é o cara que tem noção do que faz com a bola. Ele consegue brigar com a defesa, ele consegue jogar entre a linha igual o Yuri joga, ele consegue fazer gol e ele consegue armar jogo. É difícil ver atacante igual ele. Não é uma coisa comum. Bom, voltando ainda no Corinthians e Inter, polêmicas da arbitragem à parte, porque na minha opinião os erros que o árbitro teve, o VAR corrigiu. Não foi pênalti no Wesley, não tem pênalti naquele lance. Gente, futebol é um jogo de contato. Esquece. Tem contato no futebol. Ter contato não quer dizer que você pode chutar o Bidu e achar que não vai dar nada. O contato é uma coisa, outra coisa é você chutar a costela do cara. Entendeu? E os 2 gols que o Corinthians foram anulados, bem anulados. O vermelho foi bem dado. Eu sei que o VAR não pode intrometer no segundo amarelo, mas bem dado. É indiscutível aquele amarelo. Quem discutir aquele amarelo é um lunático. Mas foi falta antes. Mesmo assim, a falta antes também não vai. Um erro não vai justificar o outro.
O Bruno Henrique foi dar migué. O Bruno Henrique foi achar que o Júnior ia dar o amarelo porque ele ia sair de campo. Ou porque não deu a falta anterior. O Bruno Henrique foi um maluco. Ele correu todo o risco do mundo. Ele já tinha amarelo e fez uma falta para tomar segundo amarelo. Bom, eu fico por aqui. Por quem gostou, deixa o like. Não gostou, pode deixar o dislike. Fazer o quê? Não posso agradar a todos. A sessão de comentários está aberta aí pra gente discutir o que vocês pensam do jogo. Muito obrigado por assistir. E não se esqueçam, doutor, eu não me engano, o meu coração é corintiano.